como o Senhor é bom conosco. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes. As primícias do nosso dia para o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Que bom ter vocês aqui. Que bom poder entregar junto às minhas irmãs as primícias desse dia, com esse tema tão forte, né, gente? Quem aqui ontem foi ministrada por esse tema? Eu fui. Como eu estava lendo hoje, a palavra é uma espada, né? Ela discerne e ela corta primeiro e quem recebe primeiro. Então eu estou sendo ministrada por esse tema de renúncias aí. E eu tenho certeza que o Senhor ainda vai falar muito conosco esta semana. Glória a Deus por isso. Então seja muito bem-vinda. Você é bem-vinda aqui. Para você que não assistiu ontem, para você que não assistiu as semanas anteriores, né? Está tudo salvo no meu canal do YouTube. Você precisa estar lá, porque lá você tem a oportunidade também de encaminhar para outras pessoas, de abençoar a vida de outras pessoas. Então, olha para mim, se inscreva lá no canal, mande o canal para outras pessoas, manda essa live aqui para outras pessoas também, porque às vezes você pensa assim, eu jamais que eu vou abrir uma live, que eu vou, né, fazer um devocional, ou que eu vou abrir uma live no Instagram para falar da palavra de Deus. Eu não faço isso não, né? Às vezes você pode até pensar, só que o Evangelho, a Bíblia, ela nos fala, né, que todos nós, né, isso não é algo só destinado aos pastores, né, ao pessoal lá da igreja, não, é para todos nós que somos cristãos, né? Nós temos que levar o nome de Jesus, nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, né? Mas você fala assim de repente, Andréia, não é para mim, o meu ministério é um pouquinho mais escondido. Então você tem a oportunidade de encaminhar, né, as lives, encaminhar os conteúdos para as pessoas que você sabe que precisam, para as pessoas que você sabe que necessitam de uma palavra, necessitam de um zelo, necessitam de um cuidado da parte do Senhor. Então aqui no Instagram, tem uma setinha, pertinho do pontinho de interrogação aí, você encaminha para outras pessoas. Lá no nosso canal do YouTube tá uma seta que fala compartilhar, você também pode compartilhar, né? A nossa live de todos os dias como mulher, né? Como pessoa. André, é só para mulher o seu devocional? Eu tenho ouvido algumas perguntas como essa. Embora chame Mulheres Obedientes, é para quem deseja crescer, amadurecer, permanecer e frutificar em Deus, né? Então, embora chame Mulheres Obedientes, é um convite para todos, né? Por que é Mulheres Obedientes? Porque o meu público, a maioria é mulher, né? Então, o Senhor me entregou essa missão ao qual eu sou muito grata, de falar ao coração das mulheres, né? Glória a Deus por isso. Faço com muito zelo, eu faço com muito amor. Eu queria que, se você pudesse, você fechasse os seus olhos nesta manhã. André, eu não posso, eu estou indo para o meu trabalho, ou eu estou aqui no meu trabalho, eu não posso, né, desconcentrar. Então você vai elevar os seus pensamentos a Deus nesta manhã, ao seu Pai, aquele que te criou, aquele que conhece os desejos do seu coração. Sabe, minhas irmãs, eu tenho vivido, vou confessar aqui para você, dias desafiadores, dias até de angústias, de preocupações, né? E a palavra do Senhor, ela tem um norte para esses dias também, né? Que a gente precisa levar os nossos olhos para o alto, né? Que é de lá que vem o nosso socorro. Mas nós somos humanos, né? E na qualidade de seres humanos, nós temos esses momentos, né? Em que a preocupação, infelizmente, fala mais alto dentro do nosso coração, dentro da nossa realidade, né? E eu tenho vivido esses dias, né? De preocupação,
de, às vezes, angústia também. Aqui a gente está entre amigos, a gente pode falar sobre isso, né? E eu tenho buscado refúgio em Deus, sim. Eu tenho orado, pedindo para Ele me fortalecer. E assim eu oro também para que, se você estiver passando por um momento como esse, né, de provação, de angústia, de até mesmo aflição, você possa voltar o seu olhar para o alto, né? Porque é de lá que vem o nosso socorro, né? Sexta-feira, a gente estava trabalhando lá na praça, e aí eu ajudei as meninas a organizarem lá a nossa tenda, e tinha umas mesinhas assim, onde as pessoas se sentavam para comer, né? E aí eu tava lá sentada, e sexta-feira foi um dia difícil para mim, porque foi o dia que há 2 anos atrás eu estava devolvendo, né, minha mãe para Deus. E foi um dia muito difícil, um dia de choro, um dia de dor mesmo, de tristeza. E eu sentei, aí o meu pastor chegou e perguntou: minha filha, tá tudo bem, né? Você tá cansada? Você tá triste? Eu falei: não, pastor, eu tô triste mesmo, contei pra ele. E aí a gente conversou ali um tempo. E eu falei: mas eu sei, né? O meu olhar, ele tá voltado pro Senhor, né? Tá voltado para Deus. Mas a gente precisa entender que nós somos humanas, né? Que nós temos esses desafios humanos também, né? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, conosco mesmo, né? E que nós precisamos, sim, né, direcionar os nossos olhos pro Senhor, porque é Ele que nos ajuda a vencer. Não é verdade, minhas irmãs? Então vamos orar, vamos colocar na oração de hoje, desta manhã, tudo aquilo que vem afligindo a nossa alma. Todas as preocupações, todas as demandas, sejam elas de ordem emocional, sejam elas de ordem pessoal, financeira, né? Eu não sei o que tem afligido o seu coração aí, seja elas de ordem de relacionamento, né? E vamos pedir nessa manhã para que o Senhor, que pode tudo, nos ajude a renunciar essas preocupações, essas distrações, né? Porque eu falo que as preocupações, elas também nos distraem, né? Quando a gente está com os olhos voltados para as preocupações, elas nos roubam o tempo em que nós precisávamos estar com Jesus, né? O tempo em que nós precisávamos estar com os olhos voltados para aquele que é o único que nos ajuda, que nos fortalece, né? Então fecha seus olhos se você puder. Eu vou orar por você e vou orar com você. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e peço. Nesta manhã, eu não sei o que os meus irmãos e as minhas irmãs, eles trazem dentro do coração. Eu não sei quais têm sido as preocupações, as distrações, os medos, as angústias. Eu não sei quais têm sido as dificuldades, quais têm sido os desafios. Se é na área emocional, se é na área de relacionamento, se é na área financeira, Pai, mas eu creio que o Senhor é aquele que abre portas onde nem janelas há. Eu creio que o Senhor é aquele que envia a provisão, Pai, mesmo naqueles dias em que tudo ao nosso redor fala o contrário. Pai, acalma o nosso coração, nos ajude a renunciar todas as preocupações, nos ajude a renunciar tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, do Teu direcionamento, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. A prosperidade em todas as áreas da nossa vida, o olhar voltado para aquele que nos conhece. Pai, em nome de Jesus que eu te peço, cura-nos, restaura-nos, cuida de nós com teu zelo, com a tua misericórdia e nos faça enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora todas as setas e todos os dardos inflamados do inferno que vem contra nós. Que sejam lançados agora,
em nome de Jesus, num lago de fogo e de enxofre, e que somente a palavra do Senhor, a voz do Senhor, o direcionamento dos céus sejam presentes na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa mente e na nossa boca. Tudo isso eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você digita aí. Amém. Amém. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos falando de renúncias, né? Ontem foi muito forte e hoje nós vamos continuar. Eu quero trazer um texto para você. Tenho certeza que você já leu, né? Se você não leu, você já ouviu, já viu seu pastor falar, já viu alguma ministração, alguma pregação sobre, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Nós vamos caminhar a partir de hoje, né? Porque eu acredito que não vai dar tempo de eu te falar tudo hoje, mas nós vamos começar a caminhar, né, no dia de hoje sobre a história de Ana. Quem conhece? Ou quem já ouviu falar? Ana, mãe do profeta Samuel. Quem já ouviu falar? Quem já leu? A história de Ana, meu irmão, minha irmã, é uma história de renúncias. E ontem eu falei pra você que muitas vezes, deixa eu usar a frase que eu falei pra você, que muitas vezes o que a terra aplaude, os céus rejeitam. Às vezes a gente, e ontem nós tivemos uma reunião lá na igreja e foi falado justamente disso. Às vezes a gente busca tanto aplausos, tanto reconhecimento nesse mundo, nas pessoas, que por estar com os nossos olhos voltados, né, direcionados para as pessoas, muitas vezes nós nos decepcionamos. Que o nosso servir, o nosso coração, a nossa entrega tem que ter como fonte principal Jesus. Todas as vezes que eu coloco no meu irmão, né, num homem, um homem quando eu falo é o ser humano, a expectativa que eu somente posso e devo colocar em Deus, eu vou me frustrar. Você sabe por quê? Porque nós, como seres humanos que somos, nós somos limitadas, nós erramos, nós falamos que vamos fazer alguma coisa e não fazemos, nós decepcionamos a nós mesmos e aos outros. Então, o nosso olhar, ele tem que estar voltado para Jesus. E isso também implica num tipo de renúncia. Sabe qual? Sabe qual? É abrir mão de você satisfazer o seu ego. Abrir mão de você ser validada. Para que o nome de Jesus seja exaltado. Eu sirvo porque eu não sirvo. Lógico, eu sirvo também de uma forma indireta aos meus irmãos, mas o meu olhar principal é servir a Deus. Quando eu mudo esse meu olhar, quando eu mudo isso até dentro do meu coração, quando eu viro essa chave, eu tenho entendimento de que, embora eu esteja no corpo de Cristo, que é a igreja, é um corpo imperfeito, que tem as suas limitações, que tem também as suas questões, porque tá cada pessoa no momento, tá cada pessoa vivendo algo, né? E quando se junta, já pensou? Se a gente, né, dentro do nosso casamento, pensa aí, você é uma pessoa, seu marido é outro, certo? Não é todo dia que a gente tá lá andando, caminhando certinho. Tem dia que, como se diz por aí, a treta rola mesmo, não tem jeito. Imagina num lugar onde tem pessoas diferentes, né, com comportamentos diferentes, com aprendizados diferentes. Uma hora, né, às vezes acontece. Quando o nosso olhar ele está voltado para Jesus, nós não nos decepcionamos. Nós renunciamos a nossa... Como que eu vou te dizer? Eu renuncio ao que eu acho que é certo, porque ao renunciar, eu olho para algo maior. Então, Ana, ela vai nos ensinar sobre renúncia, né?
Quando a gente começa a ler a história de Ana, nós vamos ver que foi uma mulher muito sofrida. Nós vamos ver que ela casou com o grande amor da vida dela, só que ela não engravidava, ela não gerava, ela não era uma mulher que dava frutos. Agora pensa, naquela época, né, gente, os filhos representavam frutos. Então aquela pessoa, aquela mulher, no caso de Ana, que era estéril, era uma mulher que era muito sofrida. Ela mesmo sofrida com ela, pensa você vendo todas as pessoas, todas as mulheres, vou colocar mulheres que é um contexto nosso, dando frutos, né, sendo prósperas e você ficando para trás. Mesmo você servindo a Deus, mesmo você adorando ao Senhor, você ainda estéril. É difícil, não é? Essa era a realidade de Ana, né? Casada com o homem da vida dela, só que não frutificava, não dava frutos, não tinha filhos. E esse homem, por não ter a sabedoria, digamos assim, de esperar em Deus o momento certo desta mulher, né, dar frutos, ele vai e se casa com outra. Andréia, era permitido naquela época? Era permitido. Não era o modelo padrão do que é família para Deus, mas era permitido que o homem casasse com mais de uma mulher. E ele vai e casa com quem? Quem lembra? Eucana, o marido de Ana, casa com quem? Vamos ver, quem lembra o nome da abençoada que Eucana casou? Agora pensa, como diz minha pastora, o trupelo que foi na vida de Ana, essa mulher, essa segunda mulher de Eucana, Penina. Pensa, agora deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, se não teve, ainda vai se deparar na vida com uma Penina. Aquela pedra de tropeço, aquela que fica só caçoando a nossa cara, aquela que fica só falando assim, eu tenho, você não tem. Essa era a Penina na vida de Ana, aquela pedra, aquela mulher que só vinha para lembrá-la do que ela não tinha e para caçoar, para rir, para fazer pouco caso, para fazer justamente isso que eu falei aqui para você. Eu tenho, você não tem. Agora a pergunta, minha irmã, meu irmão, é: como você tem reagido diante das provocações? Ou será que você não é provocado? Como que você se comporta diante de algo que te desafia, que te implica, que mexe na sua ferida? Você é uma pessoa que revida ou você é uma pessoa que se renuncia, porque é uma renúncia nossa, e se cala? Hoje, especialmente nesse primeiro momento, nós vamos falar da renúncia de se calar diante de uma afronta, diante de uma provocação. Você se cala ou você resmunga, você ataca, você fala, peraí, veio com fogo, eu vou com tempestade. E aqui nós vamos aprender com Ana, que ela aprendeu a ficar calada, que ela não revidou aquilo, que ela escolheu renunciar. Ana estava certa? Estava certa. A palavra fala que ela chorava em diversos momentos, que aquilo para Ana era algo sofrido. Como eu disse agora há pouco, as pessoas ao seu redor dando frutos, Penina tendo uma pancada de filhos e Ana estéril. E passava ano, e vinha ano, e passava ano, e vinha ano. E eles iam lá adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, levar a sua oferta.
E a única oferta que Ana tinha, nós vamos ler, era um choro. Então hoje eu vou ensinar para você, ou melhor, eu vou aprender com você sobre a renúncia de se calar, mesmo quando as peninas ficam nos beliscando, mesmo quando as peninas ficam, eu tenho, você não tem. A importância para que eu e você possamos viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Olha o que veio aqui ao meu coração. Engraçado que a história fala sobre Penina, sobre os filhos que ela teve, só que não é citado o nome desses filhos. E quando Ana, ela recebe da parte do Senhor o favor de ser mãe, de gerar, ela gera o profeta Samuel. O profeta Samuel, o homem que é conhecido por todos nós. Um homem que fez história. Um homem que estava sendo forjado desde pequenininho para fazer aquilo que o Senhor colocou no coração e nas mãos dele para fazer. Olha que forte isso. Ana, por aprender a se calar, para não entrar na vibe de Penina, ela gerou, se não maior, um dos maiores profetas que a história já viu. O profeta Samuel, que deixou seu nome guardado aí de geração em geração. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se eu e você nós aprendermos a renunciar, se eu e você aprendermos a ficar calada e esperar o tempo de Deus, e esperar Deus sinalizar, falar, agora é a hora de você ir, Andréia. Nós vamos gerar não somente coisas grandiosas, mas nós vamos gerar coisas que não são passageiras, coisas, situações, pessoas que ficarão eternamente. A provocação, ela pode até gerar, ela gera um incômodo, mas ela pode até nos instigar a responder ali na hora. Só que se nós, presta atenção, mulher, isso para nós mulheres é um desafio. Se nós entendermos que se eu me calar diante dela, se eu aprender a segurar a minha onda, a não cair, presta atenção, a não cair nas conversas das peninas, o que vai ser gerado em mim e você é algo tão grandioso, é algo tão poderoso que vai alcançar as próximas gerações. Você está entendendo? Então nós vamos ler todo o capítulo 1 de 1 Samuel. Nós vamos entender a história de Ana, de Eucana e de Penina. E nós vamos nos prender a esse primeiro tópico, que é a renúncia de se calar diante da provocação de Penina. Vamos lá? A epígrafe da Bíblia que eu estou lendo hoje é O Nascimento de Samuel. Deixa eu ver qual versão que é essa daqui pra me te falar. É NVI, tá? Hoje eu estou lendo nessa daqui, ó. Tem dia que eu leio em outras. Então vamos lá? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraíma Zufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofone e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Olha o 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Ele tinha outra mulher
e essa outra mulher lhe dava filhos, mas era Ana que ele dava a porção dobrada. Sabe por quê? A Bíblia fala, porque a amava. Eucana amava Ana. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. E ela chorava e não comia. Ela não respondia. A palavra não fala que ela afrontava, que ela respondia, que ela falava, você é isso, isso, isso. Olha, eu não levo o desaforo para casa, não. Ela chorava e não comia. Porque quando nós estamos, às vezes, sendo atacadas, às vezes sendo provocadas, né? A nossa tristeza é tanto. Tem os dois polos, né? Umas comem demais, outras não comem, de tanta tristeza. Então, Ana sofreu isso, essa provocação, essa questão de eu tenho, você não tem. E ela chorava. Olha o 8. Eucana, seu marido lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, sublinha isso aí, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha o 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Olha o outro momento que Ana teve que ficar calada, que Ana teve que não responder à ofensa. Primeiro, ela teve que ficar calada diante das provocações, diante das ofensas da sua rival Penina. A palavra fala, nós acabamos de ler, que ela chorava. Olha aí, minhas irmãs e meus irmãos, o valor de um choro, o valor de uma lágrima. Eu não sei você, mas eu já chorei muito na minha vida. Sexta-feira eu abri esse devocional falando sobre isso. Eu chorei muito, eu chorei tanto sexta-feira. Eu não sei se você experimentou desse choro, que eu estava cansada de chorar. O meu olho aqui, ó, ele inchou. Eu falei, meu Deus, como que eu vou entrar para fazer o devocional com as meninas? Que o meu olhinho aqui, ele ficou assim, ó, parecendo que tinha sido picado de abelha. Choro. Lágrimas, porque aquelas lágrimas, aquele choro era a única oferta que Ana tinha no momento para entregar para o Senhor. Um choro de dor, um choro de momento, um choro de tristeza, um choro de lamento. Ó, coloca aqui, abre parênteses aí que eu vou falar algo que eu penso, não tá aqui na palavra, mas pensa. A palavra fala para mim, para você, que ela estava com a alma amargurada, pensando eu não tenho filhos, eu vivo junto a uma mulher que todo momento tá falando assim pra mim, ó, eu tenho, você não tem, tá vendo? Deus não se agrada de você e de mim ele se agrada. Porque naquela época, como eu disse, ter filhos era uma questão de honra. Eu tenho, você não tem.
dentro do parêntese ainda, será que na sua vida, será que na sua história, Ana, não tem algum pecado que esteja encoberto? Não tem algo que esteja desagradando o Senhor? Por que que Ele não te dá filhos e a mim Ele dá muitos? Isso era uma situação que Ana convivia. E depois, lembrando que é algo que eu estou falando, é uma anamnese que eu estou fazendo. Depois a culpa que essa mulher carregava dela mesmo não ter condições de gerar o filho. O que tem de errado comigo? A gente não se pergunta isso, minhas irmãs, diante de alguma situação? Diante de um emprego que não deu certo, diante de um relacionamento que teve fim, diante de um filho que às vezes tomou um caminho do qual a gente orou, pediu tanto ao Senhor para que protegesse, para que blindasse, de repente aquele filho vai para aquele caminho, vai para aquele relacionamento, vai para aquela situação que você, embora tenha orado tanto, ele vai pro livre-arbítrio para aquela situação. A gente não se sente culpada? Eu já me senti culpada muitas vezes na minha vida. Pensa Ana nesse contexto. Ela pedia, ela orava, ela ofertava suas lágrimas e não acontecia. E a rival tendo filhos. Pensa esse contexto. O quanto foi desafiador para Ana não se falar, renunciar, mesmo estando certa, de uma situação que a machucava. Eu imagino a dor de Ana, o quanto ela era machucada por Penina e por aquela situação. Mas mesmo diante delas, ela calou. O choro. Quando a gente chora, eu penso assim, tá? Quando a gente chora é porque todos os nossos argumentos internos já foram esgotados. Você já usou de todo o seu arsenal de guerra interna. Olha, é natural. Olha, vai passar. É quando isso tudo não funciona mais, é que o choro vem. Como eu não aguento mais. Como eu estou cansada, eu não sei mais o que fazer. Dói tanto que eu não tenho nem mais palavras. Eu só tenho um choro. E é suficiente. Nós vemos nesse contexto o valor de uma lágrima, um valor de um choro, quando é aos pés de Deus. Ele valoriza o nosso choro. Ele vê as nossas lágrimas. Deus tem visto todas as injustiças que as pessoas têm feito contra você. Deus tem visto todas as suas lágrimas, todos os seus choros de angústia. Deus tem visto a sua alma, assim como a de Ana, amargurada. Deus tem visto tantas as vezes que você tem chorado e orado. Mas Ele pede hoje para você, meu irmão e minha irmã, renuncia a abrir a sua boca. Renuncia, mesmo estando certa, entrega para mim. Coloca nas minhas mãos. E não se preocupe com as peninas que ficam atormentando a sua vida. Eu tenho, você não tem. Eu casei, você ainda não casou. Eu tenho isso, você não tem. Não é você que fica lá na igreja de segunda a segunda. Não é você que jejua. Não é você que ora. Não é você que faz oração da madrugada. Não é você. Quantas vezes as pessoas jogam isso na nossa cara? E por que você está passando por isso? Cadê seu Deus? Ó, eu não faço isso tudo, olha eu aqui, ó, com os meus filhos, com o meu marido, com dinheiro no banco. Você tá entendendo?
E hoje o que o Senhor pede para mim, para você, filha, renuncia ao seu direito de falar. Renuncia ao seu direito de se defender. Não se defenda. Renuncie ao direito de se defender. Eu sou o juiz. A palavra de Deus fala que Ele é o justo juiz. Ana com ela mesma. Ana e Penina. E depois, num outro momento, Ana e o sacerdote Eli. Aquele homem sem sabedoria, né? Porque pensa dentro desse contexto, sem sabedoria. Ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele não viu, ele não se certificou, ele só pensou. E aí, olha o versículo 14. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana, olha no 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Gente, isso é muito forte. O que é derramar a sua alma diante do Senhor? É falar assim para Ele: não tem condição mais. Se o Senhor não agir, se o Senhor não se levantar ao meu favor, eu vou sucumbir. Ela tinha esgotado, imagino eu, todo o seu depósito de lágrimas, toda a sua paciência, porque pensa, ano após ano, aguentando essa mulher na cabeça. Anos após anos indo lá, ofertar, cultuar, adorar e nenhum milagre. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Grande angústia e tristeza. Então Ana teve que lidar, primeiro, com ela mesma, com seus questionamentos internos. Ana teve que renunciar àquilo que ela mais queria, porque não vinha, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Segundo, Ana teve que se calar diante da Penina. Eu tenho, você não tem. E Ana também teve que se calar diante de um sacerdote. Pode ser que hoje você tenha que se calar diante de alguma acusação que fizeram contra você. Pode ser que nesse momento em que nós estamos aqui falando sobre esse tema, o Espírito Santo trouxe ao seu coração situações em que as pessoas te apontaram, em que as pessoas zombaram de você, em que as pessoas falaram eu tenho e você não tem, em que as pessoas usaram o que eu acabei de dizer agora. Você vive na igreja, você vive orando, você vive jejuando, para que você fica passando esses perrengues? Eu tenho certeza que isso aconteceu com você. Mas você sabe por que as pessoas nos acusam o tempo todo? Porque elas não servem a um Deus misericordioso. Porque quando elas servem ao nosso Deus, elas entendem, elas compreendem que é no tempo dele e não no nosso. E que as provações, o que Ana estava passando era uma provação. Lembra? As provações é algo que vem da parte do Senhor para nós. Porque após nós sermos provados e sermos aprovados, isso vai gerar em nós, assim como gerou em Ana, algo extraordinário, algo grandioso. Só que os problemas é algo que o ser humano faz. É algo que o ser humano gera. Então tem uma diferença entre problemas e provações. Problema que você criou, meu irmão, minha irmã, você vai ter que resolver. Tem até um livro que fala, o problema é seu, né? Acho que é do Tiago Brunet, o problema é seu.
Você vai ter que resolver o problema que você criou, porque problemas são gerados pelos homens. Agora, provações vêm da parte de Deus. E Ana, ela estava passando por uma provação, para que após provada e aprovada, ser gerado algo como foi grandioso, não somente para a vida dela, para a vida de todos. Então nós precisamos aprender a renunciar o nosso direito de nos defender. Nós precisamos aprender a nos calar diante das afrontas que vêm. Ai, eu não dou conta, André, mas aprende. Aprende que quem vai justificar você e eu não é as pessoas, são os céus. É o céu que nos justifica, é o céu que, nos aprova. Quantas coisas você tem perdido porque você não tem aprendido a renunciar? Você fala assim, comigo bateu, levou, comigo é ferro e fogo. Aprenda a renunciar o direito de se defender. Se você aprender a renunciar, André, mas eu tô certa, eu sei. Mantenha de boca fechada, que se você aprende a renunciar, você acessa as promessas e você vive o milagre. Existem promessas que não chegaram na minha e na sua vida porque nós estamos o tempo todo querendo responder. Nós não queremos perder uma discussão. A última palavra é minha. Eu calo a minha boca, eu não calo a minha boca, eu não levo o desafio para casa. E Deus fala, ai filho, eu tenho tanta coisa para te entregar. Mas desse jeito não vai dar não. Quantas coisas nós estamos perdendo, minhas irmãs? Porque nós não renunciamos, embora seja um direito nosso, que nós não renunciamos o direito de defesa. Que você aprenda com Ana sobre renúncias. Nós vamos caminhar mais um pouquinho aí nesse texto, mas que você saia daqui hoje entendendo que vão vir sim provocações, que vão se levantar peninas na sua vida, assim como já levantou na minha. Que você sim pode estar diante de pessoas que diante do seu desespero te questionem. Você pode olhar para você e falar assim, por que eu fiz isso? É culpa minha. Não permita que a sua boca, o que sai da sua boca, te leve a perder promessas. Renuncie, aprenda a renunciar o direito de se defender e deixa e permita que o céu te justifique. Amém? Eu espero que você tenha pegado as chaves dessa palavra de hoje. Amanhã a gente volta em nome de Jesus e depois você vai mandar essa live para alguém. Você vai abençoar a vida de uma mulher com essa live de hoje. Amém? Fez sentido para você? Fez sentido? Forte, né? Acho que eu falei tudo que eu anotei. Nós vamos caminhar ainda nesta palavra, tá? Amanhã eu tô de volta em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E que o Espírito Santo no dia de hoje te ajude a caminhar aí sobre a sua vida e ver se você é uma pessoa, como eu falo pra Valentina assim. Eu falo assim pro Valentina, boca de sacola e boca abrida. Se você é uma boca abrida, uma boca de sacola, que tudo você tem resposta. Sabedoria, gente, não é a gente ter resposta pra tudo, não. É saber que, por mais que eu tenha resposta, não é o momento certo de falar. Isso é ter sabedoria. E nós precisamos aprender. Amém? Beijo seu coração, amo sua vida, oro por você. E a gente se vê amanhã. Em nome de Jesus.